Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 do Grupo Multi. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos a ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. For those who need to access the interpretation, please find the interpretation button on the globe below. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.multilaser.com.br, onde você encontra disponível todo o material completo de nossa divulgação de resultados e é possível também fazer o download desta apresentação também no ícone do chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da sua tela, escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, aparecerá uma solicitação para ativar seu microfone na tela. Então, você deverá ativar seu microfone e fazer as perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos também que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas a perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Multi consistem em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Por favor, observem o disclaimer legal no último slide da nossa apresentação. Hoje contamos com a presença do Ale Ostroevski, nosso CEO, o Eduardo Belelas, nosso controller, e eu, Flávio Lima, diretor de Relações com Investidores. Agora passo a palavra para o Ale para que ele inicie a apresentação. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença aqui no nosso call de resultados. Vamos abrir com 2 minutos de imagens do novo vídeo institucional da companhia. Lembrando que são dados gerenciais, eles não conversam exatamente com as demonstrações financeiras oficiais, são questões mais operacionais e usados para divulgação com os nossos parceiros, especialmente clientes varejistas. Então, sem mais delongas, ao vídeo. O Grupo Multi é uma das maiores empresas do Brasil. São décadas de experiência que fazem com que o grupo seja destemido e versátil, enfrentando as adversidades do mercado e se reinventando todos os dias, sempre de olho nas oportunidades e conectado à necessidade dos seus consumidores. Por trás de tudo que a gente faz, tem uma ideia muito poderosa, de que a tecnologia pode tornar a vida melhor. E democratizar a tecnologia é a nossa missão. Na ponta norte do Brasil, no Polo Industrial de Manaus, a Multi tem 2 fábricas, onde são produzidos televisores, motos elétricas da Vartes, entre outros produtos. Já em Extrema, Minas Gerais, temos a fábrica de computadores, eletroportáteis, memórias, dispositivos para telecomunicações, entre outros. E do outro lado do mundo, na China, a Multi possui um laboratório moderno que permite garantir novos lançamentos e a qualidade dos produtos. Tudo isso faz com que a Multi ganhe relevância e destaque nos mercados em que atua. Aqui no Grupo Multi, contamos com fábricas próprias que nos permite mais flexibilidade e qualidade em nossos produtos nos diversos segmentos. Através dos nossos clientes e parceiros, estamos presentes em milhares de pontos de venda e marketplaces por todo o Brasil. Com alto investimento em automação, a logística da Multi tem capacidade de atender milhares de pedidos por dia. Em 2022, a Multi começou sua expansão internacional e hoje já está presente em diversas partes do globo. A Multi é parceira de grandes marcas internacionais no Brasil, sendo responsável pela fabricação e operação de forma exclusiva no país, unindo assim toda a estrutura e solidez do Grupo Multi com a mais alta tecnologia global, direto para nossos consumidores. Com times multidisciplinares especializados em cada unidade de negócios e um marketing atuando em 360, a Multi trabalha todo o funil de marca.
Captando grandes influenciadores, se faz presente nas mídias on e off, também operando em ações diretas nos pontos de venda com nosso time de promotores. O Grupo Multi está junto de todos os brasileiros e em todos os lugares do Brasil, crescendo e ajudando o país, seus colaboradores, clientes, consumidores e investidores a crescer também. O Grupo Multi é tech e por onde a tecnologia for, o Grupo Multi também estará lá. Boa. Então, um pouquinho de imagens aí, para quem está chegando agora na base ou querendo conhecer mais, dá um pouco de cor aí no que está por trás dos números. E falando em números, pessoal, nós temos aí, então, basicamente, a gente tinha falado no último call da melhoria de resultado no geral, tinha tido um avanço na receita, tanto no lucro bruto também, e no última linha, e algumas preocupações, especialmente logísticas. Então, vamos endereçar isso aqui hoje, trazer como foi o TRI, um pouco de expectativa também para frente. Basicamente, nós tivemos aí como grande desafio, a gente esperava uma receita já maior, já era para ter entregue mais receita, mas conforme a gente conversou no último call, está tendo muito atraso na cadeia logística, então bastante coisa ainda foi postergada para o quarto trimestre. Mesmo assim, se pensar em portfólio continuado, a gente tem um pequeno crescimento de 3% versus o segundo TRI, e em termos de receita líquida, um pequeno decréscimo em relação ao segundo TRI, então nós ficamos entre o primeiro TRI e o segundo TRI, ficou mais ou menos na média do ano esse trimestre, ou seja, a receita ficou estável, gostaríamos de já ter entregue um pouco mais, teve bastante postergação de pedidos por abastecimento. Margem bruta, acho que a grande notícia do trimestre, ela deu mais um avanço aí de 2%, 200 bips aí, de melhoria na margem bruta. Então a gente chamou aqui a longa marcha rumo à margem histórica aí de mais de 30, que é o que a gente tem que buscar, né? Como ideal de longo prazo, temos que retomar aí essa margem bruta de 30%. Fizemos aí 24,5 aproximadamente, 24,6, que já é mais 200 bips em cima do trimestre anterior. Então, mais um passinho aí na margem bruta. Tanto é que, em termos de margem absoluta, nós entregamos um pouquinho mais que no segundo TRI, né? Mesmo com 8% a menos de receita, entregamos mais margem bruta. O EBITDA, aqui ainda super amassado, longe do que a gente quer, obviamente, em 4 milhões. O lucro líquido teve esse ano, esse trimestre, uma pequena ajuda aí do cambial, que caiu 11 bips durante o trimestre, agora no quarto deu uma disparada, como todo mundo sabe, mas a nossa média cambial no terceiro TRI deu uma leve caidinha, então acabou mantendo o nosso lucro líquido não muito distante do EBITDA. Então, simbolicamente, fico super feliz de ver essa conta no azul. Claro que é um número super pequeno, né? Fiz até uma brincadeira aí na carta, não sei quem viu, que no conselho chegou um conselheiro nosso com uma caixa de chocolate para comemorar. Aí eu falei, mano, você tá pagando do teu bolso, cara, não vai lançar isso na empresa que senão nosso lucro nosso lucro vira pro negativo. Aí o pessoal deu risada, tal, tipo, zoando que realmente é muito pequeno, mas para quem está há um ano no vermelho, ver esse número do azul, com certeza a direção é boa. Nós tivemos um meio que não recorrente no segundo trimestre de 23, então se pensar em termos de lucro líquido, é o primeiro lucro líquido operacional, sem nenhum, sabe, nenhum gol de mão, nenhuma coisa não operacional, nenhuma coisa extemporânea, desde o quarto tri de 22. Nós tivemos o quarto tri de 22, todos os trimestres de 23 e todos os de 24 e agora pela primeira vez no azul. Então é um símbolo de um caminho bacana que, óbvio, tem que ir muito acima disso, né? Não tem como a empresa ficar nesse 0 a 0. Outro ponto importante, continuamos liquidando estoques de linhas que saem, agora é praticamente imaterial que sobrou, hoje do nosso estoque total, somente 1%, 1,5% de linhas descontinuadas, que estão marcadas para morrer, digamos assim. Temos slow movers, claro, que são linhas atuais, produtos de giro lento, mas não é descontinuado que vai sair a linha totalmente. Então a gente vai ver isso mais adiante. E aí dos estoques, assim, o estoque total, ele continua numa trajetória de diminuindo, de melhorando a eficiência do estoque, porém o estoque em casa, que é o azul, ele deu um salto nesse trimestre e ele chegou praticamente tudo no final do TRI.
Por isso que a receita não veio tão forte. Então, correndo para desovar coisa em Manaus, é TV, é material para fabricar televisão, é drone, é caixa de som, é tudo atrasando, tudo parado na alfândega, tudo parado nos containers, nessa cadeia global que atrasou. Chegou muita coisa no final do trimestre, aí, aos 48 do segundo tempo. Tanto é que você vê aqui que a participação do estoque em casa subiu, ó, disparou de 48% para quase 60% hoje. 60% do nosso valor de estoque está em casa. Então, na prática, significa o seguinte: nós temos que entregar a receita robusta no quarto tri. Não tem desculpa, não tem como. Tem que comer nosso fígado se chegar ao final do trimestre e não tiver uma receita robusta, porque esse estoque foi comprado para isso. Então, óbvio que tem que combinar com os custos, né? Estamos aí, os clientes estavam fazendo, deu um aumento na receita, realmente foi bem bacana outubro, um pequeno salto aí dentro do plano. Novembro temos que entregar bastante também, então fazer bonito no top line para ajudar no resto tudo. Então você vê que a gente desovou muita coisa, desembaraçou, muito menos pedidos em trânsito. Isso impacta no caixa, porque você tem que desembaraçar, tem que pagar à vista. 80% no Brasil, de cada US$ 1 milhão de material que você compra, você tem que pagar cerca de 80% à vista antecipado no câmbio, perdão, na alfândega. Então, consome caixa, mas faz parte, comprar coisa boa para crescer. Então, a gente vai ver esse impacto no caixa aí mais à frente. Um pouquinho de cor aí na logística, que todo mundo sempre quer saber. Problemas assim, canal de Suez, muito problema, e canal do Panamá. Em resumo, o que acontece? Você sabe que tem problema geopolítico, né, nessa região aqui do Mar Vermelho, tem lá os Houthis, rebeldes, risco para navegação, então o pessoal diminuindo muito navegação por Suez, roteiro Europa, Ásia-Europa dando a volta pela África. Isso aumenta muito o transit time, isso consome muito mais navios, então basicamente demanda de navios subindo, o preço sobe, os prazos sobem também. Então é menos um problema direto com a multi e mais indiretamente a gente sendo afetado pelo desvio desses navios que eram para estar na rota China-Brasil, tendo que cobrir rota Europa por conta do canal de Suez. Canal de Panamá também, muita rota veio por aqui, engargalou. Então, basicamente, nós estamos falando aí de um transit time que está chegando aí a 90 dias para Manaus, coisa loucura. Além disso, se aproximando do Ano Novo Chinês, então começa também a engargalar pedidos, todo mundo tem que comprar antes do Ano Novo Chinês. Por outro lado, canais verdes, assim, não é um problema multi, vocês devem estar sentindo aí geral, é uma coisa estrutural do mercado. Operações estão 95% do canal verde. E aí o tema do custo do frete, a gente tinha um histórico aí de US$ 4.000, de 2 a 4 mil dólares, na pandemia chegou a 20 mil, em 23 chegou num piso aí de US$ 1.000 e agora está de novo em torno dos 4 mil. Então vamos ver aí para onde que vai essas tarifas. E com o dólar subindo, é muito importante a gente tentar reduzir esse custo de frete para offsetar. Aí as rotas a gente começou a fazer bids também semanais. Não que seja novidade, isso já teve período. Tem períodos que é melhor você fechar um pacotão de containers e tem períodos que é melhor você ir comprando spot. Então é muito de sentir o mercado e fazendo a melhor negociação. Nesse momento, a gente tem oportunidades aí de fechar, sei lá, 2, 3 mil containers num preço um pouquinho melhor. É uma aposta, porque se o mercado cair muito, você perde, mas se o frete continuar estável, você tem um saving aí. Tempo de trânsito aqui que eu mencionei, 80, 90 dias para Manaus, então tudo que é Manaus, placas, TVs, todos os produtos que vão para lá, um atraso importante que postergou as entregas. E nós estamos também ampliando, Manaus está bem engargalado, então nós estamos ampliando lá o nosso galpões, estamos alugando um galpão novo de 15 mil metros quadrados para ter mais espaço, poder ter mais estoque, uma vez que a participação dos produtos de Manaus tem aumentado, né? Nós temos apenas 7 mil metros de estoque em Manaus contra quase 70 mil metros em Minas Gerais, então é 1 para 10 e está desbalanceado isso. Aqui um pouquinho do giro do estoque, a gente fez, isso aqui é uma novidade, tá, pessoal? Nós dividimos em 3 blocos o estoque em casa. O preto seria o giro longo, acima de 9 meses em casa. Note que tem uma
tendência de queda aqui leve, ainda tem bastante giro longo, então tem oportunidade aqui de baixar isso para uns 15%, e aí destrava bastante capital, mas o giro longo, como o nome próprio diz, é difícil de sair. É fácil comprar mais e depois que não sai é complexo sair, né? O estoque normal de 47%, então esses dois compõem, digamos assim, o estoque real. O estoque em casa real seria a soma desses dois aqui, o azul e o preto. E o cinza é mais para dar uma cor, seria o estoque em ruptura, ou seja, os pedidos em casa que não tem estoque. Então não é um estoque negativo, digamos assim, que está no recorde nesse momento, aquele ponto que eu mencionei, dessas atrasos nas chegadas. Então é muita TV, muita caixa de som, muitos drones, diversos produtos aí que estão reabastecendo, mas que ficou com a demanda represada. Receita líquida, aqueles 8% de queda que a gente falou, muito por conta de um negócio grande que teve não recorrente, que teria ficado flat. Então, por isso que em portfólio continuado a gente teria apresentado um crescimento de 3%, só para ter uma reflexão. Margem bruta voltando, não dá nem para comparar com o ano passado, foi um ano muito amassado, de 7% foi para 22% e agora 24,6%. Então, essa é a tal da longa marcha que eu falei, buscando aí raspar o tacho para chegar nos 30. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso com política comercial, reduzindo descontos, renegociando, repondo só os produtos de margem alta, limpando os slow movers, enxugando o portfólio, cortando muito item cauda longa, muito item de margem baixa. Então, é um trabalho super longo, para sair coisa ruim demora e para entrar coisa boa demora, ainda mais com essa logística. A gente tem que ver isso subindo a cada trimestre. É uma luta com várias frentes, né? Um monte de gente jogando contra, o mercado jogando contra, a concorrente jogando contra, a gente jogando a favor e temos que entregar essa subida aí gradual da margem bruta. Esse é o principal ponto de melhoria, né, da empresa. E claro, o EBITDA, muito por conta de despesas comerciais, que a gente vai falar a seguir. Então, para mim, os dois pontos focais hoje é o S do SG&A. O nosso G&A é relativamente baixo, né, na Multi, abaixo de 4%, não chama atenção o G&A do P&L. O Sales Expenses, acima de 20%, é onde está o dinheiro. Então, é melhorar a eficiência de gastos comerciais e melhorar a margem bruta. Tá aí o dinheiro que a gente tem que buscar. Bom, a linha continuada, a margem é 1% acima, né? 100 bips acima aqui. A linha descontinuada seria uma margem muito baixa, só 1% de margem bruta. Então tem que tirar isso aqui da base e vai melhorando o geral. O ponto de governo aqui, notem que a gente tinha ano passado bem robusto em governo, esse ano foi uma seca grande. No terceiro TRI, como a gente anunciou que ia dar uma pequena melhora, então melhorou realmente um pouco. Quarto TRI deve vir um pouco mais forte que isso também, então uma gradual melhoria aí nos negócios de governo. O EBITDA um pouquinho pior aqui por conta da despesa comercial, então bastante verba aí do passado sendo quitada, bastante rebates. Principal vilão, um pouco também de crédito de PPB, que é menos venda de produto de PPB, gera menos crédito, e o crédito ele entra no EBITDA, ele não entra na margem bruta. O lucro líquido, aquele ponto que a gente falou, de menos 24 para menos 6, para pelo menos um pouquinho no azul aqui. Precisamos continuar essa evolução para chegar num número que seja um mínimo de rentabilidade adequada para esse nível de risco, esse capital empregado. Falando um pouquinho do caixa, a gente teve esse consumo que eu mencionei, nós tivemos uma agenda muito forte de geração de caixa ao longo de 23 e a primeira metade de 24. Fomos de 600 milhões de dívida líquida para 300 milhões de caixa líquido no pico aí do caixa. E aí mudou um pouquinho a chavinha do tipo, pessoal, olha, nós já, né, sentamos no caixa, nós precisamos reabastecer essa companhia com coisa boa. Então, liberamos novamente as compras de portfólios enxutos com margem bruta boa e a agenda é realmente consumir esse caixa, usar para coisa boa. Esse é o nosso plano. Então, nós consumimos aí 140 milhões no trimestre, estamos sendo com 700 em caixa, com 175 líquido, tá? Caixa líquido. E aí, por enquanto, está confortável ainda, nós temos apenas 270 aí para pagar nos próximos 1 ano e 2 meses. Mas temos aí uma ideia de já voltar a captar alguma coisa no primeiro TRI, tá? Para rechear esse caixa. Então, apesar de não ter pressa, não ser uma coisa essencial,
estamos com a agenda de recaptar alguma coisa, manter um nível de caixa pelo menos 1 mês e meio, 2 meses de despesas. E vamos continuar consumindo, tá? A expectativa é os próximos 2 trimestres consumir caixa, e aí, em contrapartida, entregar top line, EBITDA e lucro. Entregando essa trinca e usando caixa para um motivo bom, beleza, é do jogo. Olhando por canal, primeiro ponto interessante aqui, você vai ver o e-commerce nosso, o DTC, ele continua crescendo gradativamente aqui como participação. E notem que ele compensa exatamente a queda no azul. Então, esse verdinho claro aqui, o e-commerce, aumentou 2,5% e caiu esse mesmo percentual, o azul, que são os pequenos varejistas. Puxa, Alexandre, mas é ruim isso? Você está perdendo capilaridade? Eu acho que não, é a política comercial em efeito. Então, basicamente, o que você está perdendo aqui? Na verdade, você está perdendo seller. Menos seller pequeno, menos gente comprando aí, queimando na internet, e a gente trazendo esse volume para o nosso e-commerce com preços mais disciplinados. Então, por isso que é um dos motivos que a margem bruta tem melhorado, que a gente está conseguindo manter um preço de ponta muito mais saudável. Estava ontem na reunião de planejamento aqui de tablet, por exemplo, e a gente viu uma melhora na margem de tablet, e o principal fator é que o pessoal comercial está reportando que a internet está mais organizada, os preços. Então você tem menos seller comprando, mas aí tem menos queima de preço e os grandes também conseguem trabalhar, não apertam a gente tanto no desconto. Então a coisa ficou mais disciplinada. Esse template aí do tablet é um exemplo para usar em outras BUs também. Então acho que nesse ponto é positivo, a empresa fica mais saudável. O governo tem essa volta aqui, você vê que ele voltou a participação. O fair share dele seria mais para 15%, pensando a longo prazo, ainda está abaixo, mas melhorou em relação a essa barrigada aqui que a gente estava. Então tem um pipe legal, devemos entregar aí no quarto tri mais ainda um novo aumento aqui no governo. Aqui tem aquele negócio não recorrente, nós trouxemos sob encomenda uma importação para um cliente, então foi meio que um favor para o cliente que te trouxe, vendeu com uma margem bem baixa, tudo casado. Isso aumentou a receita, mas não ajudou na margem bruta, e então foi na área corporativa aqui. Então, ele saltou e voltou aqui um pouco. Então não me chama atenção essa queda no azul. Então, um negócio muito, muito pontual. E o resto em linha. Tá? Grandes varejistas ganhando um pouquinho de share, melhorando um pouquinho a margem. Interessante ver que a margem bruta da empresa aumentou mesmo com ganho de share dos grandes varejistas, que é um pouco esse ponto de você vender para os grandes, mas de forma mais disciplinada, com preços de ponta mais saudáveis. E aí o cara cabe, né? Não é que vai ser uma grande margem, mas você consegue trabalhar minimamente saudável. Por segmento, a gente vai ver aqui essa queda do azul, que é exatamente aquele negócio não recorrente. Então, entrou no Office IT Supplies, que foi 40%, caiu para 27% por conta desse negócio. Kids Sports voltou a crescer e os demais crescendo levemente. Então, foi basicamente a saída desse negócio não recorrente que impactou aqui. E aí, entrando nas áreas, nós temos aqui o mobile devices, praticamente acabou o smartphone. A gente foi de menos 47 aqui para 20, para 18. Se tirar o que sobrou, que teria de smartphone aqui, teria entregue 20%, pensando no portfólio recorrente, tá? E houve um salto de vendas, retomando aqui a venda do mobile devices. O governo entra aqui também, então faz parte dessa retomada, essa volta do governo, ele é 100% mobile devices. Parte de Office IT, também teve uma melhoria importante de margem. De novo, também aquele negócio não recorrente, ele amassou aqui a margem bastante, que foi uma importação casada, e aqui voltou para uma normalidade, tá? Esse 20 com 21, eu olharia mais aqui essa evolução, ó, de 20 para 21%, essa seria a normalidade desse business, e aqui foi puxada para baixo por causa desse negócio. Então, e olhando em termos de portfólio recorrente, ele é todo recorrente, então 21%, tá? A parte de Home Electric Products, ele é muito puxado por telas, que é hoje a maior categoria de varejo da empresa, tá? Os dois maiores nossos provedores, negócio de provedores e negócio de TV. Nós tivemos aqui uma margem estável, uma
pequena perda aí, mas continua num nível saudável de 27%. Receita aumentando no ano contra ano. A parte de áudio está indo bem, a parte de telas está indo bem. Eletroportáteis é um momento mais detrator, tá? Saúde eletroportáteis está trocando bastante o portfólio. Então, eu diria que aqui tem oportunidade de melhoria, porque os custos lá fora caíram bastante e a gente ficou com um portfólio com muitos SKUs para cada tipo de produto. Então, você acaba ficando com muito liquidificador, muito air fryer, muita variedade. E agora a agenda é diminuir para um terço o número de SKUs com maior profundidade, já aproveitando os custos menores. Então vai ter uma troca de portfólio, isso vai contribuir positivamente para a margem bruta, tá? Eletroportáteis, saúde a mesma coisa, automotivo estamos matando essa linha, praticamente saiu. Kids Sports, aqui você tem uma participação de drones, que é muito grande, é um business que está crescendo bastante e dominando essa categoria. Então ele tem uma margem super saudável de 33%, mas se você pesar o Kids e Multi-Kids, que é brinquedo e Baby, está estável. A participação de drones explodiu, é um business importante, mas é um business de importação, é um ticket super alto. Vamos lembrar que um carrinho de neném nosso está na média de R$ 400, vamos dizer, o ticket. E um drone, ele está a mais de R$ 5.000, é 10 vezes mais. Então a margem ela é super saudável, mas ela não chega a ser 38%, ela está mais para os 30%, então é mais composição de mix. Porém, crescendo o faturamento, note que foi a família que mais cresceu, aí 21% a mais. Então não preocupa esse ponto aqui. Gostaríamos de continuar crescendo. Tem uma notícia importante aí de drones também. E aí alguns eventos aí, passando brevemente. Recebemos o prêmio Reclame Aqui, somos uma empresa muito premiada no pós-venda, um ponto que sempre ajuda bastante. Participamos de feiras importantes aí, com a ZTE, a Futuricom, a Brint, são as maiores feiras de tecnologia de provedor, e a gente está diversificando muito o portfólio, tá? Nós estamos agora numa mudança tecnológica. Nós temos o Wi-Fi 5 que está saindo de linha e sendo queimado, e o Wi-Fi 6 entrando para substituir. Temos também a DWDM, que é tecnologia para transferir dados de um provedor para o outro. Nós temos também a parte de IP, produtos IP. Temos a parte de energia especializada e provedor. Então, todo o mix da ZTE e muitos projetos também que a gente constrói a rede do provedor. Então, acaba misturando um pouco de serviço com produto. Então, deixa de ser um business só de ficar vendendo acesso, que é a ONU, é o equipamento de acesso à internet, e passa a ser um business um pouco mais diversificado para atender as necessidades do provedor. Lançamos aí o drone Neo, tá? É uma revolução. O drone, você sabe que é um produto robusto, um produto voltado para fotografia, para entusiastas, é um produto com ticket médio aí da ordem de 10 mil. Ele parte de 8 mil para 7, 8 mil, tem produto de 15, tem produto de 20, tem drone de 100 mil reais, mas é um ticket de cerca de 10 mil. E a gente lançou agora uma linha de produtos, que é a linha Neo da DJI, produtos de 2 a 3 mil reais. Então, é uma revolução mesmo, um produto super portátil, super leve. Ele decola da sua mão. Você põe o drone na mão, ele decola, já filma você, te grava e te segue para fazer um esporte ou fazer alguma gravação. Então, ele vai penetrar numa camada de consumidor que não tinha acesso antes. A gente acredita que vai democratizar muito o drone e pode ser um ótimo driver de crescimento para o ano que vem. Aquele ponto das campanhas também, nós pegamos o Cauã Raymond para ser o embaixador da Multi. Já temos o Wesley Safadão para a Pulse, nossa marca de som. Temos também a VTube para a parte de crianças. Então, sempre uma coisa que agrega. A VTube, ela teve neném novamente aqui, então renovou. Ela é uma grande influenciadora nesse universo Kids. Tivemos nosso encontro de líderes também, o Dia M com os colaboradores, a Feira IRSA aqui de produtos de academia. Lembrando que a Multi também tem uma divisão super bacana que cresce muito dentro do Kids Sports, que é a divisão de equipamentos de ginástica para academias, tá? Outro ponto importantíssimo, estamos agora no processo de seleção do CFO, tá?
Então, estamos aí fazendo entrevistas, tudo. No momento, interinamente, eu estou atuando como CFO. Não tenho uma pressa muito grande para quero fazer a escolha certa aí de um profissional que vai atender aí as necessidades da empresa e também ser respeitado no mercado, ter credibilidade. Então, tem bastante interesse aí pela vaga, estamos falando com bastante gente. E por fim, pessoal, nós temos um evento subsequente. Vocês sabem que nós temos uma obrigação de investir em P&D, então tem que fazer projetos de pesquisa. A gente faz muitos projetos, tanto internos na Multi quanto com institutos. Porém, existe também a possibilidade de investir em FIPs de tecnologia. E aí nós investimos no FIP da Aberta Capital, que é a gestora, o fundo Inova 5. Esse fundo investiu, por sua vez, na Lube, 14 milhões de reais. E agora a decisão da Aberta foi desinvestir, fazer a saída. Acho que foi uma saída de sucesso, que foi, uma parte foi paga à vista, já foi recebido, e outra parte vai ser pago parcelado, um total de 38 milhões de reais, tá? Isso tem um prazo aí, então tem que descontar valor presente para ter o retorno exato, mas nós basicamente colocamos 14 milhões, vamos receber 38 de um dinheiro que era, de certa forma, fundo perdido, porque é um dinheiro que está carimbado que, se você não fizer esse investimento, você tem que pagar de imposto adicional. Então, fico feliz aí de ver que, em vez de pagar esse imposto adicional, nós colocamos numa empresa de tecnologia, ela cresceu, ela se desenvolveu, gerou muito emprego, e estamos fazendo uma boa saída aí, e aí esse dinheiro vai ser investido em outros negócios, ou uma parte retornar também para a Multi. Tem um prazo aí para isso. E para terminar, talvez o pessoal tenha visto já, foi anunciado ontem pela Royal Enfield a parceria com a Multi para a fabricação de motos. Tá? Então vocês viram no vídeo, nós temos a fábrica de motos em Manaus, fábrica da Watts. É um negócio nichado, é um negócio que nós esperávamos um grande crescimento, porém no mercado não veio o crescimento do mercado de elétrico. Tá? Nós somos líderes ainda, nós temos cerca de 25% do mercado de elétricas, mas o mercado total continua nichado, ele é menos de metade de 1% do mercado de motos. Então, para não ficar com uma fábrica para atender só isso, começamos a buscar opções e aí fechamos com a Royal Enfield, uma empresa indiana de origem inglesa, que é gigantesca, uma das maiores do mundo de motos a combustão, e nós vamos fabricar as motos da Royal para eles. Tá? Só comparando aí com as outras parcerias, é um business parecido com o business da Hisense. Tá? Nós vamos importar as peças, nós vamos fabricar e vender para a Royal com uma margem fixa garantida, tá? É um o investimento de capital muito pequeno, porque o capital de giro é deles. Nós vamos simplesmente fazer a fabricação e aí, com isso a gente quer diluir o custo fixo da Watts e nós queremos, claro, capturar uma pequena margem, não é um business de grande margem, mas você reduz muito o custo da Watts, você aprende sobre motos, melhora a produção e gera uma pequena margem aí nesses produtos. Então, nesse sentido, é parecido com o business da Hisense. O da Toshiba, a gente faz toda a solução, então distribuição, trade, marketing, é tudo nosso. E o da Oppo, a gente faz a produção e distribuição. Então, essa é uma família aí de negócios com parceiros que tem crescido bastante e que vai ser um driver importante para o ano que vem, tá? Dos nossos planos de crescimento para o ano que vem, esse vai ser uma dos grandes drivers de crescimento da primeira linha. Ficamos por aqui por hoje. Esses eram os recados do dia. Peço a todos para colocar as perguntas por escrito nos comentários. Ou quem quiser que abra o microfone, coloca lá nos comentários também que gostaria de abrir o microfone para fazer a pergunta verbalmente. Obrigado a todos. Vamos para as perguntas. Então, seguindo a ordem aqui, começar pelo Rodrigo Costa. Bom dia, parabéns pelo resultado. O pessoal consegue ler as perguntas? Não, não leem. Ah, então eu vou ler as perguntas. Bom dia, parabéns pelo resultado. Considerando a capacidade que vocês têm de armazenagem, produção e distribuição, poderiam dar uma aproximação de quanto dá para aumentar o faturamento sem precisar de investimentos adicionais? Perfeito. Rodrigo, hoje, lembrando que nós já faturamos mais de 6 bilhões de reais bruto em 2021. Era um outro mix, tinha mais produtos eletrônicos caros, então
não dá para fazer a comparação exata. Porém, hoje existe espaço para operar em Extrema à vontade, tranquilamente mais 30, 40% de faturamento, sem capex em Extrema. Em Manaus, nós temos só essa limitação de espaço para TVs, então vai haver uma agenda aí que eu não acho que é tão relevante, porque é aluguel, nós vamos alugar um galpão de 15 mil metros, então tem o valor desse aluguel, vai para estruturar tudo, alguns milhões de reais de porta-pallets, mudança de local, mas não é um negócio gigantesco, tá? Eu não acho que vai mais do que 5, 6 milhões de reais para completar com porta-pallet e levar o que nós já temos. Então, é pouco material perto do total. O que tem de grande realmente é que nós estamos construindo um galpão de 30 milhões em Extrema, que foi uma decisão tomada lá atrás, que já tinha sido feito parte do investimento, e nós decidimos terminar esse galpão. Então, falta mais uns 20 milhões ainda para... A gente postergou bastante o pagamento, deixou o grosso. Então, pagou-se uns 10 milhões e falta 20 ainda para esse galpão. É o G7 de Extrema que nós estamos construindo. De relevante é isso só. Dani, da XP, vai fazer a pergunta, né, ao vivo. Por favor, Dani. Oi, obrigada, Ale, vou fazer aqui. Obrigada, bom dia. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é que a gente tem visto uma tendência de melhora de demanda nas lojas físicas dos players listados de e-commerce, né? Assim, Magalu, Casas Bahia acabaram de reportar, ambos com essa retomada de crescimento nessa direção, né? Nesse segmento. Aí eu queria saber se vocês já têm visto isso também sendo refletido no apetite de compra dos clientes de vocês de uma forma mais ampla, né? Naturalmente eles são clientes de vocês, mas também vocês têm uma parte importante de players menores, então entender como que vocês estão vendo esse apetite do lado dos seus clientes e também como que vocês enxergam o impacto da deterioração macro recente, né, para o futuro, pensando no futuro. E aí uma segunda pergunta é quando que vocês esperam ver uma normalização desses desafios logísticos que vocês enfrentaram nesse TRI? Se foi mais pontual, se isso ainda segue. Obrigada. Então, Dani, os clientes eles estão numa vibe melhor, eles estão nos procurando, temos feito várias reuniões, eu fui em dois dos maiores agora, recentemente, fazer reunião lá top to top, inclusive players que tiveram muita dificuldade financeira no passado, que todo mundo sabe qual, nos procuraram, nós fechamos programação forte de crescimento no ano que vem. Então tá todo mundo animado para comprar boas programações. A questão logística, ela tá lá, mas ela gerou os atrasos, mas agora toda a cadeia está encadeada para frente. Então tudo que atrasou chegou agora para o final do terceiro tri. Então nós temos que ir faturando, entregando. Não deveria ter ruptura, porque você postergou, mas a postergação ela veio no terceiro tri. Então já foi o impacto. A agenda de logística não tem tendência de subir frete, ele está estável, talvez até caia um pouquinho. A nova surpresa, que né, no Brasil é assim, cada vez tem que matar um cachorro, é o dólar, então isso é pancada total. Nosso ramo ele é exposto a cambial. Nós estamos agora a 400 bips acima 40 bips, perdão, 40 bips, né, acima do dólar do trimestre anterior. Então, não sabemos o que vai acontecer até o fechamento. Então, tem muita coisa comprada e paga que não deveria refletir na margem bruta, mas vai entrar na última linha lá na variação cambial. Então, vai vir pancada na variação cambial do quarto trimestre. Então, mesmo se a gente conseguindo entregar a receita, entregar um pouco de EBITDA, tal, vai ter lá a variação cambial. Aí tem uma agenda de renegociação de preços. Então nós estamos lá na quebra de braço, porque a demanda está boa. Se os clientes não aceitarem pelo menos uma parte do câmbio, vai ser difícil a gente compor nossa margem. Então a agenda agora é chegar as coisas, entregar, renegociando o preço, escalonado e recompondo essa margem. Mas historicamente, quando o câmbio fica mais fraco, vocês também ganham competitividade relativa, né, versus os importados, no caso. Então pode ter um componente, um copo meio cheio, tentando ver aqui, né?
É assim, eu veria da seguinte forma: os jogos, cada jogo tem um jeito ótimo de fazer o produto. Então, acessório de computador, por exemplo. O acessório de computador, ele é 100% importado no Brasil. Não é que tem um cara fazendo mouse e os outros importando ou vice-versa. Então, nós jogamos o jogo que todo mundo joga, que é a importação. Nesse sentido, a Multi, como uma marca competitiva de entrada, ela sofre menos com algum reajuste versus uma marca premium, digamos assim. Então tem uma marca lá de acessórios que é a líder brasileira, que fatura muito mais que a gente e tal. O ticket dele vai subir mais em termos absolutos que o nosso, então tem um pouco de trade down. Então, historicamente, sim, a gente ganha um pouco de trade down, mas num primeiro momento tem aquele estresse, o mercado está com um preço na cabeça. Então, assim, para acessórios leves, a tendência é ser boa para nós, porque a gente é a opção mais econômica e muita gente faz trade down. Televisores, por outro lado, é 100% fabricado no Brasil, não tem nenhuma TV que entra importada, praticamente irrelevante. E aí, assim, é igual para todo mundo. E é um produto com ticket muito, muito, muito forte na cabeça das pessoas. Então tá todo mundo lá pensando, poxa, uma TV de 50 polegadas é, por exemplo, sei lá, 2.000. Se o 2.000 virar 2.300, é uma dor pro varejo, sabe? Segura compras, o pessoal vai para telas menores. Então, assim, sim, nós temos uma vantagem de trade down, historicamente, mas, por outro lado, sobe o dólar, bagunça tudo, bagunça preço, o cliente segura a compra. O pessoal sempre pergunta qual o câmbio que você mais gosta. Eu gosto do câmbio que fica quietinho. Se o câmbio baixar muito, os produtos importados premium ficam muito baratos e começa a valer a pena fazer trade-up. Se o câmbio subir demais, também é um caos. Eu gosto de câmbio quietinho e um pouco mais alto, sim. Não sei se eu Tá ótimo. respondi a pergunta, tá? Respondeu sim. Obrigada. Pô, valeu, valeu, né? O Gustavo aí do BS. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem? Sim. Bom, primeiro, bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Também duas do meu lado. A primeira, relacionada a esse contexto de custos maiores, principalmente drivado por macro, eu queria entender como é que vocês estão entendendo a evolução para Q4 ano que vem dos Transit Times. E se puderem comentar sobre como é que vocês têm conseguido, né, a fazer o repasse de preços, se já fizeram tudo, tem espaço para mais repasse. E a minha segunda pergunta sobre a parceria que vocês acabaram de anunciar com a Royal Enfield, queria entender um pouco do racional, se puderem detalhar um pouco mais da parceria, principalmente em relação à parte de fabricação, né, montagem, se há necessidade de adaptação aí do parque industrial, e se puderem também dar um pouco de cor sobre como vai funcionar essa distribuição. Entendi que não vai ser com vocês, mas não ficou tão claro como exatamente isso vai acontecer. Então, essas duas perguntas, obrigado novamente. Boa. Então, a negociação de preço é como tudo, é oferta, demanda, quebra de braço, é poder, é informação. Nós vamos tentar repassar o máximo possível dos aumentos de custo por conta de dólar e, ao mesmo tempo, vamos tentar trazer portfólios aí com custo menor, com frete menor para offsetar, para manter um preço de ponta competitivo e atrativo. Historicamente, repassa-se uma parte e outra parte tem que ir recompondo na cadeia. Para o ano que vem, essa que é a agenda, e para agora para Q4 também. Por enquanto, nós tivemos aí um mês bom, em outubro foi um mês forte, foi o maior mês do ano, um pouquinho acima do anterior, nada milagroso, mas um pouquinho acima do melhor mês do ano. Já é um sinal interessante. Em novembro temos que manter isso aí. Dezembro um pouquinho mais fraco, historicamente. Então, por enquanto estamos no plano aí para top line. A Royal, ela é basicamente o que acontece? Nós temos uma fábrica, nós fizemos investimento, ele está feito, ele produz as motos, tinha um plano no business plan de ir rampando, e hoje a gente está faturando, aí fabricando 20% apenas da capacidade. Então nós temos 80% de capacidade ociosa numa fábrica, e aí faz com que o business de watts fique no 0 a 0, porque o custo unitário tem que diluir por poucas peças. Então, buscando uma solução, ou você
se a gente começasse a baixar preço e queimar preço de moto, não é isso que ia virar o jogo, porque o mercado está nichado, nós temos um bom share. Teria que fomentar o mercado de moto elétrica, coisa que tem um custo alto de marketing, a gente não tem apetite de fazer agora. Então é manter a moto elétrica rodando e crescendo bem pouquinho organicamente e achar uma solução rentável para a fábrica. E aí, hoje tem diversas empresas querendo vir para o Brasil. A moto é obrigatório fazer na Zona Franca de Manaus. Você não consegue competir, em hipótese alguma. O IPI, se não me engano, de moto é 50%, talvez 40% ou 50%, mas acho que é 50% IPI de moto, para quem quiser importar ou fabricar fora de Manaus. Então, assim, ou você está em Manaus ou você está fora do mercado. E aí tem diversas marcas de olho no mercado brasileiro. A Royal, basicamente, ela já estava aqui, ela fabricava com outro player que não estava tão satisfeita com esse outro player. Eles têm escritório, têm comercial, eles têm tudo já no Brasil. E aí eles fecharam com a gente para ser os fabricantes dessas motos. O investimento de CAPEX é baixo e foi subsidiado pela Royal, porque toda a linha de montagem é a mesma. O que muda é que você tem que montar o motor. Existe uma linha adicional de motor combustão, que são algumas etapas, não é todo o motor. E aí eles trouxeram para nós o expertise e nos mandaram os equipamentos para isso com custo subsidiado. E aí tem um FII por moto, nós somos basicamente um contract manufacturer para eles. A gente traz as peças que eles decidem, monta conforme a instrução deles, fabrica as motos, testa e fatura o centro de distribuição da Royal Brasil, e eles fazem a distribuição e comercialização. Então, é basicamente um CM, objetivo diluir custos da fábrica para esse projeto. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. Valeu. Do Milton, a empresa está negociando próximo ao valor que tem em caixa. Expectativa de um plano de recompra de ações mais agressivo? Depois que a gente tiver no azul com um bom lucro e gerando caixa, com certeza, caixa excessivo que a gente não tiver plano de negócios muito rentável, com um bom ROIC, é uma agenda nossa. Mas primeiro a gente quer deixar a empresa bem arredondada antes de consumir caixa com recompra de ações. Nós fizemos aí um pequeno plano no passado, né? Uma coisa mais simbólica, fizemos uma sinalização, mas não foi tão relevante. Do Hugo. O que é? Ah, quem que é? Ah, tá. O Thiago, vamos lá, Thiago, pergunta do Capuz. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Ale, bom dia, Flávio. Obrigado aí pela oportunidade de fazer perguntas. Eu queria fazer, eu já tenho uma do meu lado, que acho que é uma pergunta um pouco diferente, e pegar, acho que também todo o seu background de outras vidas que você também tem, Ale, que é um pouco como é que você vê as questões aí de China para o seu negócio, etc., né? Com a eleição do Trump, acho que até ontem tive um evento com um diplomata americano, né, falando muito sobre uma política mais agressiva dos Estados Unidos em relação ao posicionamento dos países sobre China, etc., né, que é uma agenda importante lá, e a gente sabe muito bem da dependência de vocês, que é do negócio, né, de China. E eu queria pegar um pouco, pick your brain um pouquinho, para entender como é que você pensa no posicionamento da Multilaser e da companhia, não só em relação a isso, mas assim, em relação a o que dá para fazer num ambiente desses, eventualmente trazer produtos de outros lugares, pensar em outros tipos de logística, enfim, como é que você pensa em lidar com esse tipo de risco, dado, né, esse novo cenário? Obrigado, viu, Ale? Opa. Cara, uma pergunta super complexa. Eu tenho pouca propriedade para dar insights acima do que vocês conhecem. A princípio, falando bem como leigo, né, como um agente econômico aqui no Brasil, observando isso, existe um, existe uma complementariedade muito grande entre Brasil e China. A gente é vendedor de commodity, eles são consumidores de commodity. A gente é consumidor de produtos industrializados, eles são fabricantes. Essas categorias, praticamente 100% do mercado global é feito na China, tanto para nós, quanto para a Europa, quanto para os Estados Unidos, para todo mundo.
Assim, dar um exemplo aqui do mouse. Eu não tenho conhecimento de nenhuma fábrica de mouse relevante fora da China. Então, o mercado foi todo para a Índia, que está seguro, e a Multi teria um risco particular nosso, né? Assim, a agenda do Trump, eu entendo que ela é mais de protecionismo, de elevação de alíquotas entre China e Estados Unidos. O quanto ele vai executar, o quanto é bravata, a gente não sabe. Mas assim, posso estar enganado, mas a princípio isso não afeta o Brasil, que pelo contrário, tá? Se ele aumenta as alíquotas lá nos Estados Unidos, vai ter um apetite maior da China para vender para a gente esses produtos. Então, não vejo uma diferença muito relevante. O que pode acontecer, eventualmente, cenário de guerra, né? Então, o Trump ele falou recentemente que os Estados Unidos não são obrigados a defender Taiwan se a China invadir Taiwan. Então, se realmente tiver uma guerra lá, ela se prorrogar, aí é um caos grande. A gente teria que deixar se aproximar desse cenário, abastecer bastante o mercado, que vai faltar. Seria mas o cenário hoje ainda é uma aproximação mais diplomática. Não imaginaria a China lançando uma guerra assim de surpresa. Isso é uma coisa que é muito. Você percebe muitos sinais, né, de preparação. Eles teriam que fazer movimentos que seriam perceptíveis muito rapidamente, antes de fazer uma invasão de Taiwan, por exemplo. Então não tem nada nesse lado que eu veja muito urgente. Podemos fazer um outro fórum, discutir melhor, é um assunto interessante, Claro. mas Super. Não, não, mas acho que o seu insight de eventualmente ter até um benefício em relação a isso é bem interessante. Não é tão intuitivo. Então, obrigado pela resposta. Qualquer, é. enfim, pensamento nisso sempre ajuda a gente, Ale. E o Brasil hoje está mais assim, o Brasil está super na onda mais, na melhor das hipóteses, neutra em relação aos Estados Unidos. Então, o governo atual está um dos mais amigáveis para a China das últimas décadas. Então, resumir, se eles tretarem, vai sobrar vantagem para nós aqui do Brasil, pensando mais friamente. A princípio seria, ó, e se tiver problema em Taiwan, aí aí dependendo do tamanho do problema, a cadeia de abastecimento global, aí o buraco é mais embaixo do que a multi, cara. Você vai ter um derretimento de mercado geral, é o caos assim em todas as cadeias globais, de tudo. Justíssimo, não. Tá? 100%. Obrigado, viu, Ale? Nada, imagina. Do Hugo aqui, quais suas alavancas para voltar à margem bruta de 30%? Pensando em demanda do mercado, com renda real crescente, desemprego na mínima, essa era para ser uma janela de repasse de preço mais forte, não? Sim, mais por conta de renovar portfólio, é mais fácil você repassar preço num item novo do que você ficar subindo o produto atual. Principal medida é a revisão do portfólio. Cara, tô aqui com 12 secadores de cabelo, vamos enxugar para 3 campeões com melhor custo. E aí esses 3 a gente traz profundidade, ganha na logística. Então, a primeira alavanca, nós temos um comitê quinzenal que nós criamos esse ano, chamado Comitê de Lançamento de Produtos, que tem essa agenda. É vendas, é marketing, é produto. Pega o portfólio inteiro e fica revisando. O que dá margem, o que não dá, tira isso aqui. Tirar produto ruim sem dó é uma alavanca. Aí a política comercial que eu falei, quanto vamos cobrar? É 2,99? Beleza. Então 2,99 e vamos cobrar de cada cliente exatamente o que precisa para ele vender a 2,99. Antigamente o critério da multi era um pouco por volume. Então quem tiver pedidão ganha desconto. E isso é uma besteira. Olhando em retrospecto, a gente comeu bola aí. Porque muitas vezes o cara que tinha o pedido grande na mão é um seller, que é o cara que menos precisa de margem. Então imagina o seguinte, o produto é 2,99, eu vendo por 200 para Casa Bahia, vamos supor. Só que aí tinha um cara lá com baita pedidão seller, que ele queria os mesmos 200, com pedido gigante. Aí de repente, fim do mês, pressão tal, você libera. Se você vendeu por 200 para esse cara, amanhã tá 230 na internet. Amanhã. Aí tá 230, é um pandemônio. A Casa Bahia vai devolver o produto, vai pedir rebate, vai derretendo o preço. Então isso consumia muita margem bruta. Essas duas coisas juntas, para mim, são fundamentais.
Aí do Hugo também aqui, com esse consumo de caixa nos próximos trimestres, pensando que o juro vai subir, qual a estrutura de capital que a companhia deseja manter? Cara, precisamos manter um EBITDA saudável, de 2 dígitos, bem acima de 2 dígitos, e essa dívida líquida até uma vez EBITDA. Eu não gostaria de ter mais que uma vez EBITDA de dívida líquida. Isso para mim seria um benchmark. No Milton, investidor, adoro o slogan, não dá para não ter. Percebo que muita gente tem produto da Multi ou de parceiros e não sabe disso. Alguma estratégia para ter maior reconhecimento de marca? Cara, Milton, bem sinceramente, a nossa estratégia é arroz e feijão bem feito. Grandes campanhas de mídia não estão na agenda. Podia ir na Globo, fazer um monte de torrar dinheiro no YouTube e tal. Não, não queremos fazer isso. A gente quer ter o produto curva A, que não falta, com margem, no ponto de venda, girando o produto, sem fazer nenhuma besteira. E aí, naturalmente, o produto sendo mais conhecido. Não está na agenda agora grandes campanhas. O que sim a gente está investindo é marketing de impulsionamento. Aí sim, pegar um produto, fazer uma lâmina espetacular com vídeo e internet, tudo voltado para venda, né? Que você consegue medir o giro. Do Marcelo aqui, o lead time de importação da China apresentou alguma melhora ou continua os atrasos? Está igual. A diferença é que o atraso aconteceu no Q3, então empurrou tudo, as chegadas agora deveriam ser mais cadenciadas. Quais as perspectivas para a Watch atingir o break-even? Ah, do Marcelo aqui. Você está falando da nossa investida, né, da Watch. Marcelo, eu estou no conselho da Watch, ela é uma investida nossa, semelhante ao que aconteceu com a Lube. Nós pegamos esse dinheiro de P&D, colocamos no fundo da Berta, e aí eles investiram na Watch. A Watch é uma empresa de televisão com receita recorrente que vende através de provedor. Tá? Esse é o canal deles. Se não me engano, tem 2, 3 milhões de assinantes ativos. A receita está subindo ano a ano, porém o lucro está atrasando, como muitas startups. O business plan seria para esse ano, agora de 25, está no azul. Porém, já aconteceu outros anos de ser postergado. Então a gente tem que ter uma dose de ceticismo. O argumento da empresa é que eles estão postergando o lucro porque teve ótimas oportunidades, que eles aceleraram o top line e vai colher mais forte na frente. E é verdade. A empresa está, a receita está saltando ano a ano. Eu não estava preparado para essa pergunta, não estou aqui de cabeça o nível, mas a empresa está caminhando para os 100 milhões de receita. Então, cara, uma empresa com 100 milhões de receita recorrente, de assinaturazinha, já é um bicho sério. Então a nossa política tem sido, cara, ok, se você está aumentando receita, é recorrente, é assinatura, é serviço, e você precisa investir, o que seria esse investimento? É comprar programas de TV, é comprar muita coisa para poder oferecer e você bloquear a concorrência. Então a Watch hoje ela não tem um concorrente direto do mesmo porte, ela é a única player nesse jogo. Você pode assistir Globo pela Watch, você pode assistir HBO, você tem lá Paramount, você tem um monte de TV esportes e tal. Então eles estão meio que comprando o mercado para ter uma oferta muito robusta e crescendo. Então essa aqui é a agenda agora da Watch. Vou complementar, deixar claro também que é aberta que decide também o período, se a gente vai continuar investindo na Watch e tudo mais. Então, Perfeito, é. É uma investida do fundo da Berta. Do Eliseu aqui. Bom dia. Quando a Multi pretende fazer um Investor Day? Vocês não consideram a Multi diversificada com demasia? O Investor Day, podemos avaliar aqui, não tem nenhum previsto agora, né? por enquanto é um gasto alto, né? A gente tem disso. A gente tem essa vontade de fazer com certeza. Quando tiver mais novidade, tiver os planos e a empresa estiver rodando, a gente vai fazer isso, aprovar uma verba aqui com a Lê. Estamos sem verba agora. Bom, eu considero a multidiversificada com demasia. Um dos erros lá na época da pandemia e do IPO foi a gente achar que se atirasse para todo lado, tudo ia acabar rendendo. Então nós entramos em muitas categorias. Quando você entra, sempre tem um racional, sempre tem uma história feliz e esperada, mas a gente acabou esticando demais a corda. É por isso que nos últimos 1 ano e meio a gente vem cortando BUs. Nós cortamos toda a BU de esportes,
cortamos toda a BU de utilidades domésticas, cortamos toda a BU de automotivo, nós tiramos praticamente todas as famílias de segurança, ficou só com core segurança. Nós estamos tirando todas as linhas leves de baby, ficamos só com linha pesada, que é carrinho, cadeirinha, etc. Então a gente está numa agenda de concentrar e focar nos business que dão margem, que tem vantagem competitiva. E o que sobra? Sobra ainda muito diversificada, continua diversificada, mas muito menos do que estava, tá? Estamos falando aí de mais de 1.000 produtos cortados do portfólio esse ano. Podemos esperar o retorno da margem EBITDA histórica do Thales aqui para o quarto tri? Eu não espero nada, Thales, sem promessas, sem promessas. A única coisa que eu prometo para vocês é que nós estamos na luta pela gradual e lenta recuperação da empresa e já não faço promessa nenhuma. Bom, eu já não fazia muito, acho que nesse ponto a gente não tem tanto defeito, assim, a gente não é um cara de overpromise, e vamos continuar não fazendo overpromise. Na luta para fazer a lojinha e ir melhorando aí aos poucos. Em relação aos incentivos fiscais, qual é o impacto no lucro caso haja rompimento desse incentivo? Cara, o incentivo é estrutural para todo o mercado, não é um incentivo da Multi. Então, se porventura acabar algum incentivo, coisa que não está na agenda, tá? Na reforma tributária, a expectativa é que o incentivo se mantenha lá em Manaus. A gente vai. A tendência é que os preços se repassem e as nossas vantagens e desvantagens competitivas são as mesmas. Então, nós não temos nenhuma vantagem nem desvantagem oriunda de incentivo fiscal. ICMS, a gente tem um pequeno rebate, assim como todo mundo que importa no Brasil, está cada um num lugar se virando com os ICMS. A área de TV é Manaus, que é o incentivo de Manaus oficial, todo mundo tem o mesmo, computador também. Acho que é baixo impacto. E por fim, tem do João Antônio aqui, poderia falar um pouco como estão as negociações para repasse de preço na ponta? Acho que já tratamos disso. Estamos aí conversando com os clientes. De modo geral, estamos fazendo, tá? É mais uma briga de quanto e quando. Então você chega com 10%, o cara fala em 4%, aí você vai para 6%, e aí fala, tá bom, mas eu vou ter que quebrar em 3 meses. Como isso vai refletir na margem bruta dos próximos tris? Isso é uma força negativa. Então, como eu mencionei, a gente vai remando para frente em várias coisas, para de comprar coisa ruim, só compra coisa boa, renova com custo melhor, enxuga portfólio, isso é vento a favor, e tem o vento contra do mercado. O cliente fala, não vou comprar, vou comprar do outro, e começa aquela quebra de braço. Entre mortos e feridos, nós temos que continuar essa luta e entregando todo trimestre um pouquinho mais de margem bruta. Gabriel aqui, quais são os caminhos para otimizar selling expenses sem machucar a venda futura? Quanto é despesa própria e quanto é comissão para terceiros? Então, essa é uma ótima pergunta aqui. Como eu mencionei, a gente tem dois problemas na Multi, é margem bruta e selling expenses. Selling expenses, se não me engano, foi 22% esse ano. Isso inclui frete, inclui verbas, inclui comissão, inclui tudo, é um monte de coisa. Margem bruta, a gente falou aqui, o selling expenses, vamos dividir em dois blocos, tá? O que é frete é uma coisa, e frete é um bicho, e comissões e verbas é outro. A gente está no frete, basicamente, numa agenda muito forte de renegociação e de otimização de caminhões. Nós implantamos 2 softwares que sofremos aí para implantar, são módulos oficiais do SAP, que eles não tinham entrado com o SAP lá em janeiro de 23, são pesados e não existia na empresa, que é o Pathfinder e o Alltransport. Um deles, ele confere todas as faturas de transportador automaticamente e vai verificando se tem qualquer cobrança a mais, qualquer dinheirinho na mesa, aumenta a nossa confiabilidade. E o Pathfinder, ele é um software que otimiza caminhões. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você é uma papelaria aqui em Osasco, sei lá, em São Paulo. E aí você comprava os produtos e você esperava que a gente faturasse no mesmo dia e entrega no dia seguinte. Ou você está lá em Goiânia, então você está em Goiânia, você vai botar um pedido, a Multi vai separar o pedido, vai colocar no caminhão e no dia seguinte ele está saindo para a transportadora, para a central, e aí da central vai distribuir e aí vai para Goiânia. Então você vai receber ele em 5, 6 dias, mas eu soltei o pedido no fracionado.
O que o Pathfind vai fazer é o seguinte: nós vamos cortar, fazer cortes semanais. Então, por exemplo, Goiânia é quintas-feiras. Tudo que eu vender até a quarta-feira à meia-noite, eu vou juntando. E aí na quinta-feira o sistema vai fazer a cubagem, volumetria, vai fechar um caminhão e vai sair um caminhão direto da Multi para Goiânia. Ou seja, você vai ter que esperar uma semana para eu soltar o produto, mas ele vai direto. Então você não perde tanto prazo. E aí você vai perder, sei lá, 1, 2 dias, só que melhora muito o nosso frete. Porque o caminhão vai lotado de produto direto para Goiânia, tem um saving aí de uns 30%. Então, com todas essas melhorias, a gente acha que tem pelo menos 1% na última linha só de frete, que é muito dinheiro. E depois, o outro ponto é as verbas. As verbas a clientes, nós estamos mudando a governança, nós criamos também um sisteminha de aprovação de verbas. Então, se você é um cliente X aí e você tem uma campanha que você quer usar um dinheiro para acelerar a venda, até hoje, qualquer vendedor da Multi ele pode prometer verbas, né? E agora não, a gente tem uma governança, por o tamanho da verba, quanto que libera, vai parar na área financeira. Então, é uma disciplina muito maior para controlar verbas, que é da ordem de 100 milhões ano, tá? É muito dinheiro. Nós gastamos hoje cerca de 100 milhões por ano de verbas. Qualquer redução aí de 20% é 20 pau na última linha. Então, essas são as duas principais medidas. Boa. Portanto, pessoal, nós fechamos aqui com a última pergunta. Obrigado a todos pela paciência aí e participação no nosso call. E até o próximo.